Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Que ainda nesses dias que estão para encerrar essa semana, você possa ser surpreendido com algo da parte de Deus. Que Ele possa te alcançar, que Ele possa alcançar os seus e as suas necessidades e que Ele possa intervir e mudar a sua história. Que esses dias sejam dias de bênçãos e vitórias para você e para a sua família. Que sejam dias de conquistas para a sua casa. O texto que eu quero meditar com vocês é muito conhecido, inclusive recentemente eu postei algumas coisas a respeito dele no Instagram, mas agora eu queria falar um pouquinho mais profundo sobre esse texto. Lucas 15, versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Essa passagem ela é muito interessante, uma passagem muito conhecida. Quem nunca ouviu falar sobre o filho pródigo? Acredito que você já deve ter ouvido diversas ministrações ou alguém citando algo a respeito dele. Recentemente eu li um livro do Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo, muito profundo. Então por isso eu resolvi também gravar algo. Eu já ouvi muitas palavras, mas o que eu quero falar com vocês são alguns pontos chaves nesse texto. Primeiro nós temos que ver e entender o cenário. Jesus ele estava diante de 2 grupos. Ele tinha um grupo que eram os religiosos, os fariseus e os escribas, e o segundo grupo que era aqueles ao qual os religiosos consideravam como pecadores, que eram os publicanos. E agora Jesus ele precisa esclarecer algo. Os religiosos olham para ele e pelo fato dele se sentar à mesa com aqueles que eles consideravam pecadores, eles indagam, eles questionam, e Jesus resolve contar algumas parábolas para retratar o momento. A primeira delas, Jesus vai contar a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perde no caminho. Ele deixa as 99, ele não deixa as 99 no aprisco. Ele não deixa as 99 num lugar cercado, guardado, com medo de que elas pudessem fugir ou se perder. O texto diz que ele deixa as 99 no deserto. Então nós estamos falando de ovelhas criadas no deserto. Nós não estamos falando da mesma espécie que Davi cita no Salmo de número 23, quando ele está fazendo referência. Ele vai falar sobre ovelhas e ele vai dizer sobre pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós estamos falando agora de ovelhas que estão acostumadas com o sol escaldante e com a sequidão do deserto. Aí Jesus vai explicar, vai narrar para eles. Esse pastor vai lá, encontra que estava perdido. A segunda parábola é da mulher que perde a dracma, mas ela não perde na rua, ela não perde na casa da vizinha. Ela perde a sua dracma, o seu valor dentro de casa. Isto é muito profundo. Do que adianta termos tantos valores, se os valores mais importantes nós perdemos dentro de casa? Mas o terceiro texto talvez seja o mais profundo. Ele vai falar sobre um pai que tinha 2 filhos. O filho mais jovem chega para ele e pede a parte da herança que ele tinha direito. E isso é um tanto conturbado, porque para você tomar posse da herança, aquele que detém os bens, ele teria que morrer para você receber a herança. Só recebe-se herança de quem já morreu, a não ser que você faça como esse filho ou entre na justiça, mas a maneira correta é quando alguém se vai e aí você recebe a sua parte da herança. Quando esse filho chega para o pai e diz: me dá a minha parte da herança, eu entendo que o que mantinha aquele filho dentro de casa não era o amor do pai. O que mantinha aquele filho dentro de casa não era a comida. O filho estava preocupado mais com a herança do que com o pai.
Era mesmo se ele dissesse assim: olha, pai, já que você está demorando para morrer, então me dá a minha parte, eu já vou embora e eu gasto tudo, eu faço o que eu quero. Me dá a minha parte, porque eu tenho direito. O pai, talvez, qualquer um de nós tomaríamos a decisão de brigar, de discutir, de gritar, de xingar. Mas esse pai, ele é tão extraordinário que ele não questiona o filho. Ele pega a parte do filho e dá para ele. Dias depois, o filho vai embora, gasta tudo, torra o dinheiro. Aí o filho vai ter que trabalhar porque chegou a crise. E quando ele está trabalhando, ele vai cuidar de porcos. Ele chega ao ponto de desejar comer as bolotas, aquilo que era servido aos porcos. Aí ele cai em si e lembra-se que os empregados do seu pai tinham coisas boas, tinha comida boa. E ele estava ali olhando para bolotas, para restos e desejando. Ele então pensa consigo: eu vou me levantar, vou para a casa do meu pai e vou pedir perdão e vou pedir um emprego para ele me tratar como um servo. Ou seja, o filho iria voltar para casa, mas ele não volta porque ele estava com saudades do pai. Ele volta porque ele tinha interesse no que tinha na mesa do pai. Quando ele chega, a expectativa dele é: eu quero ser um servo. Mas o pai vai na direção dele e surpreende ele. É o escândalo da graça. Aquilo que não merecíamos. O pai vai na direção do filho que foi embora, gastou tudo e voltou porque não porque estava com saudades, mas sim porque estava necessitando de comida. Aí o pai vai e faz o quê? Tragam vestes novas, sapato, anel, mata algo, porque nós vamos fazer uma festa. A expectativa dele era o quê? Eu vou voltar e vou ser um servo. Mas o pai não tinha um lugar como servo para ele. O pai tinha um lugar para ele de filho. Ele foi embora, mas o seu lugar como filho continuou lá. A expectativa, talvez o anelo do pai, todos os dias era: quando meu filho vai voltar? Aí eu te deixo uma pergunta que você tire alguns momentos para refletir. O que te faz ficar na casa? Ou o que te fez voltar para casa? O pai está lá e ele te espera de braços abertos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Fica na paz, meus queridos. Abraço.